aleluia, com 243, bem alegre para Jesus, glória a Deus, aleluia. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo.
5. Glória a Deus, aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer. Amém, igreja? Vamos receber o pastor Jéssico com as palmas bem alegres para o Senhor. Louvado seja Deus, amém, igreja? Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem está me ouvindo bem, de glória a Deus. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem trouxe Bíblia, de glória a Deus. Abra no livro de Marcos. Eu adoto o nome desses profetas de Marcos, Marquinhos. Amém? Porque a Bíblia diz que eles foram bem aventurados, aleluia. E já estão aguardando a cada um de nós para o grande dia da confraternização no céu. E eu quero te perguntar se nessa noite, aleluia,
Tu está preparado para confraternizar com eles lá na glória? Aleluia. Porque esta noite, aleluia, vai ser um texto que ele vem trazer para nós uma grande reflexão para a nossa vida nos dias de hoje, nos dias atuais, aleluia. Muitos pensam que é só ir para a igreja ou pregar as pessoas e apontar as pessoas que vai para o céu. Não vai não, aleluia. Muitos pensam, aleluia, que aleluia, entrega a vida para o Senhor e está salvo. Não vai. A Bíblia é mais profundo que tu imagina. Verdade, meu Deus. Aleluia, abra a sua Bíblia no Marcos 10. Glória a Deus, Marcos 10, aleluia. Aleluia, Deus. E nós vamos viajar nesta palavra nesta noite. Glória a Jesus. Achar que eu fumo só um pouco, que hoje eu não quero muito trabalho. Vamos lá. Marcos 10, 17. E hoje teremos texto e contexto desta palavra. Aleluia. Aleluia, Deus. Marcos 10. O segundo livro dos 4 evangelhos. Marcos 10, 17. E eu chamo de Marquinhos porque o Senhor ele chama aquele mais chegado assim. Amém ou amém? Porque o maior é Jesus. Vamos lá. Diz a palavra de Deus no texto assim, ó. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Só aqui eu passaria 2 horas, só nesse bom aqui, mestre. Ninguém é bom senão ser um que é Deus. E você conhece os mandamentos? Já é outra pergunta. Não matarás, não adulterarás, e não furtarás, e não dirás falso testemunho. Só 4 ele apresentou aqui. Aleluia. Não enganarás ninguém. Honrarás teu pai e tua mãe. Mais um acrescento aqui. E ele declarou: mestre. No começo, bom mestre. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha adolescência ou mocidade. Jesus olhou para ele e o amou. Mais uma, que coisa maravilhosa. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Mais uma aqui. E você terás um tesouro no céu, ou você terás um galardão, segundo outras passagens. E depois venha e siga-me. Outra coisa boa aqui: siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muita riqueza. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil, aleluia, aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar
um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Não todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou e dizia-lhes: nós deixamos todos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado sua casa, mãe, irmãos, pai, filhos ou campos por causa de mim e do meu evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Aleluia. Até aqui, vou ia fechar. Quero que com carinho tu arria a tua Bíblia e aplausa ao nosso Deus, porque Ele merece. E eu quero que vocês, com carinho também, que eu cristão, quem estiver ouvindo assim, diga: dá glória a Deus. Dá mais forte, dá um cristão bem forte, dá glória a Deus. Porque no grande dia não vai ter isso, amém? No grande dia não vai ter cristão para te acordar. No grande dia, se tu não estiver preparado, aleluia, tu não vai alcançar. Pois bem, aqui está, igreja, uma palavra que não é uma parábola. A Bíblia vai dizer que este jovem rico, no tempo de Jesus, no acontecimento, houve esta conversa e houve esta palavra. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele corre a joelho. Igreja, lendo o texto e contexto, não é bom. Hoje eu entendo porque muitas pessoas dizem que amam a Deus e quando vem uma dificuldade, ou no termo original, dificuldade. Às vezes nós lemos errado e criticamos as outras pessoas. E quando vem esse termo chamado dificuldade, que no termo de hoje é dificuldade, o ser humano larga Jesus. Muita gente está largando Jesus. Esse jovem, ele corre, pois bem, eu tenho pouco tempo para desossar ou desmembrar, ou até mesmo parafrasear para que tu entenda nesta noite. Esse jovem, avançando um pouco o texto, se tu pegares bem aí, ele reconhece Jesus, reconhece o mandamento, reconhece pai e mãe. E Jesus começa a fazer pergunta para ele. E nessa noite, a primeira pergunta que o Senhor faz nós fazer para ele: tu tem obedecido? Tu tem guardado o estatuto? Se tu tem, nós vamos descobrir lá no final. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele corre, não foi Jesus, foi ele. E diante de Jesus ele reconhece os procedimentos e preceitos desde a sua mocidade. Quando eu olho para esse texto, eu lembro da minha vida, da minha chamada. Eu lembrava que sempre era revelado que eu tinha uma chamada. Mas como é que tu vai fazer a obra de Deus da maneira que tu vive? É aqui que começa a doer, igreja, para mim e para ti, que tem tanto tempo na igreja
e que tanto tempo tu diz com a boca que glorifica ao Senhor, mas verdadeiramente não glorifica. E eu te provo na Bíblia que eu não vou sair só do 10, só o 10. Nós pegamos o 7, o 8, o 9 e o 10, que o jovem, aleluia, reconhece bem. Aleluia. Quantos mergulhos na mãe tinha que dar? 7. Ele queria dar só um. Aleluia. Aleluia. A mulher, com o seu jarro na boca de um poço, aleluia, estava ali e Jesus falou para ela: ei, apanha o teu marido, já que tu não pode me dar a água. Ei, eu não tenho. Disse bem, uma revelação profunda. Porque o que tu dá não é teu. Aleluia, mais profunda aí. Aleluia, Deus. Jesus, ele não deixou de responder a nenhum, mas a Bíblia toda em si vai dizer que este jovem procurou o que era certo, porém de lábios. Procurou Jesus. De lábios ele disse que ele honrava pai e mãe no estatuto. Procurou Jesus. Jesus curou ele, mas ele não quis a cura. E eu vou te provar dentro do texto que Jesus cura ele, mas ele nega a cura. Sabe por quê? Porque ele viu que a sua riqueza era grande. E lá na riqueza a Bíblia diz que quem é apegado aos bens materiais, chamado de mamon, é um demônio, Deus da fertilidade, ou um espírito maligno que engana muita gente. E ele era apegado. E ele procurou a pessoa certa, segundo a Bíblia. E segundo a Bíblia, Jesus cura, Jesus fala, mas ele fica triste. E na sua tristeza ele vira de costas e vai em, porque prevaleceu para ele o quê? A riqueza da terra. A Bíblia diz que se ele aceita, se ele cresce e ele renunciasse, ele estava alcançando uma vida eterna. A Bíblia não diz que é pecado o ser humano alcançar uma parte dos benefícios que o Senhor deixou na terra. Ele não diz, ele estava falando porque ele queria ver, porque ele já sabia. Ele queria ver se ele verdadeiramente estava pronto para servir ao Senhor. E nessa noite eu quero te perguntar: não está pronto para servir a Deus? Comigo, corajoso comigo, levanta a mão. Só quem está pronto para servir ao Senhor, levanta a mão. Não, só o corajoso, levanta a mão, só o corajoso. Somente o corajoso. Agora eu vou te dar a resposta, porque eu não quero demorar. A Bíblia diz que tem uns que são pegados ao dinheiro e outros coisas materiais. A Bíblia vai dizer que só vai servir ao Senhor quando tu perder uma coisa na tua vida. Tu só vai servir ao Senhor quando tu renunciar. A palavra toda desse texto é renúncia. Quando tu renunciar, aleluia, tu vai alcançar. Mas enquanto só com a boca pronunciar e não haver renúncia, nunca tu vai servir ao Senhor. Porque na primeira luta, na primeira prova, aleluia, que vier contra ti, tu vai virar de costa para o Senhor. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que é muito difícil, aleluia, para um cristão, uma pessoa, cuidado ali, com uma pessoa, aleluia, aleluia, Deus, aleluia, que tem ou que não tem, aleluia. Porque quem não tem diz que a culpa é do Senhor, quem tem não quer entregar, aleluia, porque senão vai pensar que vai ficar pobre. A Bíblia vai dizer que o jovem tinha
tinha a sua maior riqueza e estava diante dela, que era Jesus de Nazaré, aleluia, mas renunciou, aleluia, Jesus, para ficar com a sua riqueza, e a palavra está escrita que ele foi embora, triste, com seu semblante abatido.